Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes e estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra do nosso Deus. Oremos ao Senhor neste momento em agradecimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais um momento, Senhor, nos colocar de pé, nos dar a vestimenta, nos dar o alimento, nos dar a saúde e podermos, Senhor, levantar de nossas camas, trabalhar, viver e estar com a família. Senhor, te louvamos por estas bênçãos tão maravilhosas. Te agradecemos pela salvação da nossa alma, pelo teu Espírito Santo, que habita dentro do nosso coração e que nos dá a alegria do céu, pela graça em nós manifestada constantemente. Senhor, neste momento, apresentamos a Ti as atividades que nós vamos fazer durante este dia. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, nos guiando, nos orientando em cada uma dessas atividades. Senhor, abençoe o nosso fim de semana também, que possa ser um fim de semana abençoado, cheio da Tua graça, cheio do Teu favor. Apresentamos a Ti, ó Deus, a cada inscrito deste canal e pedimos que o Senhor, ó Deus, venha entrar com providência, auxiliando, conduzindo, fortalecendo e ampliando, Senhor, as nossas visões. Seja conosco durante todo este dia, para que o Teu nome seja engrandecido. Venha estar dentro do nosso coração, nos ajudando a vencer. Pai, neste momento, nós vamos fazer uso da Sua palavra. Então fale o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nesta manhã de sábado, eu quero falar com você acerca da inesgotável fonte da misericórdia. A inesgotável fonte da misericórdia, baseado em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 22 a seguir. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esse texto nós vamos observar em especial o versículo 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações é escrita por Jeremias, ela é, bem como toda a Bíblia, sem dúvida, textos maravilhosos que falam diretamente com a alma do leitor ou do ouvinte. O texto áureo da Lamentações de Jeremias, ela é baseada justamente no versículo que nós acabamos de ler. As misericórdias do Senhor não têm fim. Se não fosse as misericórdias do Senhor, não haveria o que é revelado em João 3,16, o sacrifício de Cristo em prol da nossa salvação. Este livro de Jeremias, Lamentações, revela a expressão mais pura da dor e do sofrimento do profeta. Expressa em palavras foi aonde Jeremias, ele descreveu a sua dor, a sua angústia e as suas desilusões, o seu desespero e as suas aflições. Ao caminhar pelas ruínas do templo edificado por Salomão,
e por sua amada cidade Jerusalém cruelmente destruída pelos caldeus, o profeta comungou da mesma dor, do mesmo sofrimento, da mesma amargura do seu povo. Jeremias, assim como Cristo, chorou com os que choravam, se angustiou com os que se angustiavam. Jeremias sofreu tanto pela situação caótica do seu povo, que ele poderia dizer algo como Paulo disse: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Em Lamentações, o profeta Jeremias expressa toda a sua angústia por esse mal compreendido pelo seu próprio povo. Ele descreve então o sofrimento. Este livro, ele mostra a angústia de um profeta que está a ver o cumprimento das profecias que ele fez, inspirado por Deus. No seu livro, Jeremias, ele já dizia para Israel: Israel, converta-se, mude as suas atitudes, porque Deus virá sobre vocês e vai trazer grande juízo. E se vocês não optarem pela misericórdia de Deus, mas pelo juízo, ele vai destruir tudo isso daqui. E Israel não deu ouvido ao Jeremias, não deu ouvido a Isaías, não deu ouvido aos profetas. E então o livro de Lamentações, ele é construído, um livro de lamento, um livro que expressa a dor. Jeremias caminhando em meio àquelas ruínas de Jerusalém, ele então começa a descrever quanto a cidade estava triste e o quanto ele se lamentava porque o povo de Israel não o atentou para o Senhor, não se virou ao Senhor e não quis mudar os caminhos. E nós temos então este triste livro. Quando você lê Lamentações, você vê palavras melancólicas, palavras de tristeza. Mas hoje nós não vamos observar um outro texto, a não ser o texto proposto, que é o 22 e o 23, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Em meio à calamidade, aquele caos todo, Jeremias ainda conseguiu ver a misericórdia de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus naquela situação. Porque Jeremias viu que a cidade não foi totalmente destruída. Então, ele viu nisto a misericórdia do Senhor, porque ele diz: se não fosse a misericórdia do Senhor, nós teríamos sido consumidos. Esta palavra consumidos é o mesmo que destruídos, desraigados, tirados, exterminados, colocado um ponto final. Mas a nação de Israel, ela não passou por isso. Ela ficou ainda alguma coisa que poderia dar sequência à sua história. Por isso Jeremias descreve isso. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Por que ele diz que grande é a tua fidelidade? Porque o próprio Deus estabeleceu esse princípio de que ele não destruiria Israel por completo. Apenas ensinaria, apenas iria direcioná-la, apenas iria mostrar o caminho. Então, ele diz que a fidelidade do Senhor, elas são grandes e a misericórdia se renova a cada manhã. Então Jeremias estava dizendo: olha, nós só não fomos destruídos totalmente porque a misericórdia de Deus toda manhã se renova e porque ele é fiel com a sua promessa.
porque se não fosse isso, nós realmente estaríamos consumidos, destruídos, exterminados do meio desta geração. Esse texto sagrado é, sem dúvida, um texto muito importante nas Escrituras. A ciência já descobriu que todos os recursos naturais podem se esgotar um dia. Contudo, a misericórdia do Senhor nunca se esgota. As misericórdias do Senhor jamais acabarão. Olha que interessante. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa é isto. Nós temos um Deus que esse recurso de misericórdia, ela se renova, é um processo contínuo, diário, todos os dias ela se renova. Por isso que eu e você podemos nos agarrar nesta fonte inesgotável, que é o Senhor, esta fonte de misericórdia, esta fonte de compaixão, esta fonte que está a nos ajudar. As misericórdias do Senhor são eternas. As misericórdias do Senhor não têm prazo de validade, data de vencimento. Elas jamais cessarão. No Salmo 103, versos 17, é dito que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Ou seja, a misericórdia do Senhor, ela é tida no âmbito espiritual eterno, algo que não tem fim. Aí o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca que ela é de eternidade a eternidade. Ou seja, passa a eternidade, entra a eternidade, sendo que a eternidade não tem fim. As misericórdias do Senhor são semelhantes, elas não têm fim. No Salmo 25, 6, Davi disse: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Ou seja, Davi ele coloca que a eternidade ela é uma referência à misericórdia. A misericórdia ela é eterna. Desde quando existe eternidade, a misericórdia já estava lá. Em Lucas 1:50, Maria disse: e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Ou seja, passa uma geração, entra outra geração, e a misericórdia está ali estabelecida. No Salmo 136:1, o salmista vai dizer: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Benignidade é o ato de fazer o bem. Então, o salmista, no Salmo 136, ele está dizendo que a misericórdia do Senhor, a ação de Deus de fazer o bem, é de eternidade, é para sempre, não tem fim. As misericórdias do Senhor vão sempre nos cercar. As misericórdias do Senhor vai sempre estar sobre o seu povo. Por quê? Porque Deus ama o seu povo. Porque Deus quer que o seu povo esteja bem, porque Deus quer que o seu povo viva bem, porque Deus quer que o seu povo seja enriquecido em todas as bênçãos espirituais. Mas eu quero levantar um outro ponto ainda. As misericórdias do Senhor cancelam o nosso castigo. Veja só, o profeta Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Portanto, as misericórdias do Senhor anulam um castigo iminente. A expressão de Deus para Israel era um castigo, mas Jeremias está dizendo: olha, nós não fomos destruídos, exterminados, porque houve uma misericórdia da parte de Deus. Então, nós entendemos que todas as vezes que nós recorremos à misericórdia de Deus, nós somos livres em alguma parcela ou até mesmo 100% de grandes castigos que podem vir, ou atitudes ruins que podem acontecer conosco. Deus, ele é misericordioso. Nós podemos tomar uma tal atitude errada e de repente nós vamos recorrer à misericórdia de Deus e Deus vai anular tudo aquilo que nós fizemos de errado.
Obviamente que a consequência, às vezes, ele não vai anular, porque consequência é o ato de colher aquilo que plantamos, mas no mundo espiritual, o pecado, por exemplo, ele é anulado por completo. A ação do maligno sobre nós, ela é anulada por completo. Então, devemos recorrer à misericórdia de Deus e dizer: Senhor, eu errei aqui, ou eu pequei aqui, então tenha misericórdia de mim, porque senão vou ser destruído. E então Deus, ele vai anular, ele vai apagar o nosso erro por causa da sua misericórdia, por causa do seu favor. Podemos tomar alguma atitude errada, e aí então nós recorremos à misericórdia, e Deus, pela sua infinita bondade, nos ajudar a entrar na direção certa e nos guiar num caminho bem-sucedido. Em Isaías 60:10, o próprio Senhor diz: No meu furor te feri, mas na minha misericórdia eu te livrei. Olha que interessante. Em Isaías 30:18, lemos que o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exaltado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam. E Sofonias 3,15 é dito que o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Glória a Deus. Deus estava dizendo nesta escritura de Sofonias e de Isaías que ele retira o castigo, ele tira a punição, ele tira o juízo, ele tira a consequência do mal, ele tira um mal que está para vir por causa da sua misericórdia. Por isso, nós temos que estar diante do Senhor, sempre pedindo misericórdia, sempre clamando por auxílio, por ajuda, porque o nosso Deus, ele sempre está disposto a usar de misericórdia para conosco. O plano amoroso de Deus para a humanidade, revelado por sua infinita misericórdia para com todos nós, é ao enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por todos os homens e pagar pelos nossos pecados. Nossos pecados era para ter a nossa punição, era para ser o nosso castigo, mas o castigo que estava sobre nós, diz as Escrituras, ele levou sobre ele. E ele então levou aquilo que era nosso, o castigo. E ele padeceu, ele sofreu por causa da sua misericórdia. É resumido pelo que é dito nesse texto sagrado, em que Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós vemos então, nesta declaração, a misericórdia do Senhor, o favor do Senhor sobre nós. Então nós temos um Deus que pode nos ajudar. Mas Deus nos livra de todas as consequências? Deus pode nos livrar de muitas consequências. E Deus pode nos livrar de totalmente alguma punição. E eu quero finalizar fazendo menção da parábola do filho pródigo. Lembra que ali é a expressão exata da misericórdia no pai. O pai, ele ouve as palavras do filho que pede a herança e vai embora. E ele gasta e ele acaba com o seu dinheiro de forma vil, de forma vã, de forma ímpia. Dinheiro que o pai fez muito trabalho, fez muita dedicação para ter. E ele então pede a herança, demonstrando que para ele o seu pai tinha morrido. E o seu pai então dá este dinheiro para o seu filho, e o seu filho faz o que bem quiser dele, gastando nos deleites, nas terras longínquas, com mulheres, com meretrizes e com coisas vãs. Mas quando o arrependimento se dá nele e ele se vê nesta necessidade de pedir a misericórdia do Pai, ele recorre para o Pai e pede misericórdia. Aí eu te digo, houve punição? Não houve punição. Houve consequência do que ele fez.
ele sofreu, ele passou fome, ele foi judiado e tal, mas o pai não o castigou. E então, Deus, de alguma forma, restituiu a ele a herança, dando a ele o anel, a sandália, a vestimenta e o beijo e o abraço, evidenciando que a misericórdia de Deus, ela nos cobre por completo, não é em parcela, não é em porcentagem, mas a misericórdia de Deus nos cobre completamente, nos livrando de todo o castigo que estaria para vir. Isto é misericórdia, porque se não fosse isso, não seria. Se fosse isso, nós não estaríamos aqui, por exemplo. Mas a graça de Deus se manifestou a nós, trazendo salvação. E esta misericórdia, esta graça se chama Jesus Cristo. Aleluia! E agora temos paz com Deus. Então, se você tomou alguma atitude errada, se você fez alguma coisa errada, seja no âmbito material ou no âmbito espiritual, peça misericórdia. Deus está disposto a te perdoar, a te ajudar, a te colocar de pé e te levar para frente. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse momento de meditação da tua palavra. Vimos que a tua misericórdia, ela se renova toda manhã. Neste momento, Senhor, pedimos que a tua misericórdia venha ser renovada e que possamos, ó Deus, crescer, avançar e entender mais, cada vez mais sobre ti. Seja conosco, abençoe as nossas atividades, tudo aquilo que vai acontecer para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha um sábado maravilhoso. Até o próximo vídeo, querendo Deus.